continuando a falar então sobre o Guimarães Rosa, que eu comecei a semana passada, né? Falar aqui um pouco das histórias do Guimarães Rosa. O que são essas histórias? Ele mesmo chamava, vou explicar o que é isso. Essa daqui é a aula do dia 5 de novembro, quinta-feira, tá? Bom, as histórias do Guimarães Rosa, hoje não se usa mais esse termo histórias, caiu em desuso. Hoje se usa só a palavra história com H. Antes, quando se usava o termo história, era para se referir à ficção. História é uma história inventada, né? É um enredo criado da imaginação do autor. E história com H são os fatos históricos ao longo do tempo, registrados, consagrados por documentos e tudo mais. Fatos do passado, história com H. Hoje não se usa mais essa diferença. Usa-se só a palavra história. Ah, eu vou te contar uma historinha com H, uma história com H. Pode ser uma ficção, não tem problema, tá? Mas antes havia essa diferenciação. Aliás, na língua inglesa ainda existe. Story, com S mudo, né, e terminando com Y, story é uma ficção, é uma história. History, com HI, history é a história real comprovada por documentos, tá? Em português já não se faz mais essa diferença. Tudo é chamado de história com H. Mas vamos lá. As histórias. O Guimarães Rosa era um contador de histórias. E para ele, isso é o que tem mais valor, essas histórias, tá? Elas não têm compromisso com a história. Elas estão mais como uma fábula. Uma maneira de entender a palavra fábula é: a fábula é aquela historinha em que os animais falam, né? Os animais têm voz, eles falam. Geralmente isso é chamado de fábula, tá? Num contexto maior, fábula é qualquer história de ficção. Num contexto mais amplo. Lá no contexto típico da Grécia Antiga, fábula era quando os animais, o esquilo, a raposa, o coelho, a tartaruga falam. Certo? Num contexto mais amplo, fábula é qualquer história fictícia. Tá? É nesse sentido que o Guimarães Rosa vai usar o termo história enquanto fábula. São histórias criadas, imaginadas pelo autor. E os temas, os assuntos dessas histórias, que ele vai contar essas histórias, principalmente em novelas e contos. São textos mais curtos, né? A novela é um texto que está aí entre o conto e o romance. É uma história lá de suas 30, 40 páginas, enfim, tá? Ela tem um pouco mais de fôlego do que o conto é rapidinho, tá certo? Mas ela é mais curta, mais rápida, mais ágil do que o romance, que é uma história longa. O Guimarães Rosa escreveu só um romance, que é Grande Sertão Veredas. Eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Enfim, ele vai contar essas histórias. E nessas histórias, o tema é sempre a travessia do sertão, que eu já citei a semana passada, dentro ali, né, o conteúdo das narrativas dele. É a travessia do sertão. E a travessia do sertão, entre aspas, é a travessia da vida. É viver as dificuldades da vida. O sertanejo atravessa o sertão, encarando os problemas dessa travessia, e o homem comum encara os problemas da vida durante o seu trajeto pela vida. Então é uma metáfora. A travessia do sertão é uma metáfora do homem comum, universal, encarando os problemas da vida e do mundo, né? Como eu expliquei na aula da semana passada, tá?
Então, o tema é essa travessia e a conquista da alegria. Essa alegria, o que é? Eu falei a semana passada também. É aquela iluminação, é aquela epifania. É perceber que eu faço parte de uma coisa maior, cosmo. Eu reconhecer a minha existência humana como parte de uma coisa maior do que eu. Não adianta eu querer me colocar acima de todas as coisas, não dá. Então, essa alegria, veja bem, é diferente do fatalismo. Eu falei disso também. Fatalismo é, tá louco, porque eu sou um coitado mesmo, a vida é cruel e eu sou um coitado e eu tenho que aceitar a crueldade da vida. A epifania, ela vai além disso. Por quê? Porque a satisfação de perceber que eu estou inserido num plano de coisas maior do que eu, maior e mais importante do que a minha insignificância como indivíduo. Eu sou mais um indivíduo no meio dessa coisa maior que é o cosmos, que é o universo. Então é aceitar as suas limitações humanas. Não é o fatalismo. Também não é no sentido político. O cosmo é o Estado, o governo. Não, não é nesse sentido. É muito maior do que isso. Quando se fala em cosmo, se fala em universo, em Deus ou deuses. Para o católico, Deus, né? Então, é aceitar que você é um ser humano e só um ser humano. Tá? Você tem que aceitar que você, igual a você, existe mais gente na sua mesma situação, que também faz parte desse cosmos. Então, a partir do momento que a personagem aceita e percebe a sua posição, aceita as suas limitações como ser humano dentro de um plano maior do que ele, essa é a epifania, essa é a iluminação do indivíduo. Como indivíduo, veja, ele não perde valor como indivíduo. Ele se reconhece indivíduo, tá? Mas ele não se põe acima dos outros indivíduos. A minha tristeza é mais importante. Não. Eu sou um indivíduo, eu tenho as minhas alegrias, as minhas tristezas, mas assim como eu, existem outros indivíduos também inseridos nesse plano maior do cosmos. Então, eu aceito isso. E essa é a conquista da alegria. Eu vou parar de dar murro em ponta de faca, porque igual a mim tem mais gente. Não estou me diminuindo como indivíduo. Eu estou aceitando a minha posição, porque, assim, eu luto até onde eu posso, mas chega um determinado ponto eu não tenho mais como lutar. É o cosmos, é o universo. É uma força muito maior do que eu, muito maior do que o país, muito maior do que o continente. É uma força universal, cósmica. Tá? Então é isso que ele vai explorar. A travessia, o sertanejo atravessando o sertão e conquistando a alegria, a epifania, a iluminação. Certo? E as personagens que ele vai colocar nessas histórias são de dois tipos. Depende da história que ele está contando. Algumas personagens são criaturas em estado de caverna. Estado de caverna. Não é o troglodita. Isso aqui é uma referência ao mito da caverna do Platão. Tá? Lembra o mito da caverna? Pois é.
é uma referência ao mito da caverna. Ele era um estudioso de filosofia. E ele traz a filosofia para dentro da literatura. Então, o homem em estado de caverna é aquele que está amarrado no fundo da caverna, vendo as sombras serem projetadas, mito da caverna do Platão. Sombras projetadas lá dos seres e lá de fora da caverna à luz do sol. E ele acha que as sombras que ele vê projetadas são o mundo real. Até o momento em que ele consegue fugir, se soltar das cordas e das correntes, consegue fugir da caverna e sair da caverna e ver o mundo real, à luz do sol, um mundo colorido, um mundo plural, um mundo com 1000 maravilhas para serem conhecidas, para serem exploradas. O mundo não é aquelas sombras que eu via no fundo da caverna. Então ele sai da caverna e tem essa iluminação em duplo sentido. Primeiro ele fica até cego com a luz do sol, porque ele estava na caverna escura, mas depois que ele se acostuma com a luz do sol, ele enxerga a realidade, as árvores, as pessoas, os animais, as coisas como são. Claro, aí tem a segunda parte do mito da caverna, né? Quando esse cara volta para a caverna para falar para os outros: vamos sair daqui, o mundo não é isso aí não, o mundo é mais bonito. E o que acontece? O cara falou: não, você tá maluco, quebra, mata ele, vamos ficar aqui, não vai tirar a gente tá vendo o mundo aqui. E matam o cara porque ele viu a verdade e tentou trazer a verdade, e os outros ali não aceitaram que essa é a verdade. Não, você está mentindo, vão matar você, tome. Essa é a segunda parte do mito da caverna, né? Mas enfim, esse é o homem em estado de caverna, é o homem que é a personagem em estado de caverna. Ela ainda não atingiu a iluminação, mas é a personagem que vai sair da caverna e vai ver o mundo lá fora. E aí vai ter a iluminação do universo, que é o mundo, que é o universo. Tá? Então é o homem em estado de caverna, a personagem é a criatura em estado de caverna, aguardando, buscando a alegria, a iluminação. Está procurando, está buscando isso. Ele quer isso, ele está lutando por isso. Ele está fazendo a travessia para isso. Um exemplo é a novela A Hora e a Vez de Augusto Matraga. O Augusto Matraga, que era o assassino, o jagunço, que no momento da sua morte ali, brigando de faca com outro jagunço, é aí que ele tem a iluminação, no momento da morte dele. Um outro exemplo é Grande Sertão Veredas, o Riobaldo, o protagonista do romance Grande Sertão Veredas. Eu vou falar do Grande Sertão Veredas na aula seguinte, depois desta. Tá? O outro tipo de personagem são aquelas criaturas que já são iluminadas. Elas não estão buscando a iluminação, elas já são iluminadas. Essas personagens são crianças ou pessoas muito velhas, personagens já de muita idade, que já viveu muito e já conquistou a sua iluminação. Ou os loucos, porque é louco, porque ele vê a realidade de uma outra forma. Ou animais, como é o caso do conto O Burrinho Pedrez. O protagonista é o burrinho, que é uma história linda, uma história curtinha, é um conto curtinho, bonito de ler, tá? Então essas são as criaturas que já são iluminadas, elas já estão em contato com o transcendente, com o cosmos, já sacaram a sua posição no universo. Tá? A razão e o materialismo não explicam essa atitude da personagem que já é iluminada. Razão, materialismo, como é que você vai explicar? Não tem como. Já é uma criatura iluminada por si só. Por exemplo, o Miguelin, o garoto Miguelin de 10 anos, na novela
Campo Geral, que cai este ano no vestibular. Que eu já fiz até a análise dessa novela aqui. Tá? Então essas são as criaturas iluminadas. Elas já sabem da sua posição no universo. Elas já são iluminadas por natureza. Ou já conquistaram a iluminação. Bom, o Guimarães Rosa ele vai escrever a maior parte, quase toda a sua obra. Ele escreveu poesia também, mas acho que foi um livro só de poesia. Se eu não me engano, um livro só. Tá? A maior parte da obra dele é de novelas e contos. Vários livros de contos. Certo? Histórias mais curtas. E ele tem um romance, que é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, eu vou contar um enredo, vou explicar o enredo de Grande Sertão Veredas agora, na aula imediatamente após essa, na aula do dia 6 de novembro. Tá? Grande Sertão Veredas é uma história, claro, e você tem aí a personagem principal, que também é narrador, então é uma história narrada em primeira pessoa. É a personagem principal da história que conta a própria história. Por isso é de primeira pessoa. Aí eu fui, eu participei, eu fiz, eu junto com eles, nós fizemos, nós acontecemos. Primeira pessoa. Narração em primeira pessoa. Claro que quando você tem um narrador em primeira pessoa, você tem que levar em conta que esse narrador está vendendo o peixe dele. Ele tem motivos pessoais para contar essa história desse jeito. Então a gente tem que ficar desconfiado e ler com o pé atrás e analisar. Esse é o ponto de vista dele, sem problema. Tá? E aí o Riobaldo, ele vai contar a história dele para uma outra pessoa que está ali visitando o sertão. A gente não sabe quem é essa pessoa, mas a gente percebe desde a primeira linha do texto, do romance, que ele está conversando com alguém. Ele trata essa pessoa por meio de vocativos. Ô seu moço, então o senhor sabe que tal. Então a gente vê ali que ele está conversando com alguém, contando a história dele para alguém, ali na beira de uma fogueira. A gente tem a impressão que essa outra pessoa é um turista que está conhecendo o sertão, está até com a máquina fotográfica pendurada ali, né, no pescoço e tal. É um turista que está por ali conhecendo o sertão e se depara com esse ex-jagunço ali sentado que chama ele e começa a contar a história dele para esse turista. Ele responde. A gente percebe durante o livro que ele está conversando com esse suposto turista anônimo, que não fala nenhuma vez. Em nenhum momento você tem uma linha que sai da boca desse interlocutor, porque ele não fala. Mas você percebe que o Riobaldo está conversando porque tem momentos em que ele parece responder para o interlocutor. Parece que ele está respondendo a uma pergunta, a uma dúvida. A maneira como ele fala, parece que ele está dando uma resposta ali. Mas você não sabe o que esse cara que está lá falando com ele, a gente não sabe quem ele é, não ouve a voz dele, não tem nenhuma fala dele. Não tem. É só o Riobaldo o tempo inteiro, o livro inteiro, contando a vida dele. Mas a gente sabe que tem alguém falando com ele ali. E o Riobaldo quer segurar essa pessoa ali. O Riobaldo precisa contar a vida dele. Isso é interessante. É uma narrativa longa, que dura mais de um dia. Ele convoca essa pessoa a voltar lá no dia seguinte, no dia depois, para continuar contando a história para ele. Entendeu? Não, eu vou falar disso depois, eu vou te contar, seu moço, e tal, né? Ele exige a presença, para ele precisa.
O Riobaldo tem uma necessidade urgente de contar a sua vida para alguém. E esse suposto turista, sei lá, que apareceu por ali, a gente supõe que seja um turista, uma pessoa estranha, porque o Riobaldo conta coisas do sertão. Então, se fosse outro sertanejo como ele, o Riobaldo não teria necessidade de falar sobre as coisas do sertão como ele fala. Ele está mostrando o sertão para uma pessoa que não é dali. E nisso ele está colocando a vida dele, Riobaldo, no meio desse sertão, das coisas do sertão, da vida do sertão, ambientando a vida dele, Riobaldo, no sertão, para uma pessoa que não é do sertão. E aí a gente imagina que seja um forasteiro, um turista, alguém que chegou por ali, e o Riobaldo convoca a presença dessa pessoa para ele poder desabafar, contar a sua própria vida, contar a sua travessia. O Riobaldo é uma personagem em estado de caverna no começo, mas quando ele está ali contando a história dele, ele já é uma personagem iluminada. Mas no começo da história que ele está contando, da história dele, ele ainda estava em estado de caverna. E é durante essa vida dele que ele vai chegar à epifania no final da história. Essa história que eu vou contar numa sinopse rápida agora na aula seguinte. Ok? Só um momento.